após a morte de Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, que começou a reinar em Babilônia, seu filho, que conhecemos como Nabucodonosor. Nabucodonosor era muito jovem quando começou a reinar sobre Babilônia, mas não obstante a sua jovialidade, Nabucodonosor era muito inteligente, e além de inteligente, ele era audacioso. Logo, quando começou a reinar em Babilônia, Nabucodonosor, ele construiu alguns empreendimentos. Entre estes empreendimentos, compreende as ligações dos rios Tigres e Eufrates, numa extensão de 40 quilômetros, para proteger a cidade de Babilônia de invasões. Heródoto diz que Nabucodonosor elevou os muros de Babilônia para 102 metros de altura por 25 metros de largura. Os muros de Babilônia eram tão largos que 2 cavalos puxando um carro poderia dar volta por cima dele. Além do mais, Nabucodonosor ele mandou construir 50 torres de bronze para que a cidade de Babilônia fosse vigiada 24 horas por dia. Cada bloco que compunha os muros de Babilônia tinha a efígie de Nabucodonosor, e a cidade era tão sofisticada que Heródoto diz que do muro para o início da cidade não media menos de que 400 metros. Há 2.500 anos atrás, Babilônia já era uma cidade sofisticada, já havia casas de 3 e de 4 andares. Foi Babilônia que deu início ao striptease. A cidade de Babilônia era uma cidade mística. O deus principal da cidade de Babilônia chamava-se Bel, e a sua esposa, a deusa está. Somente a esposa de Bel, a deusa está. Havia cerca de 185 altares dedicados a essa deusa. Era uma cidade que não só tinha Bel e Está como deuses, havia vários outros deuses que os babilônios adoravam. Além do mais, Nabucodonosor ele mandou construir nesse tempo para sua esposa o jardim suspenses da Babilônia, que tornou-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E agora Babilônia tinha tudo que Nabucodonosor precisava, e ele tinha uma força bélica liderada e comandada pelo implacável capitão cujo nome era Nebuzaradan. Só que Nabucodonosor descobre que a maior força bélica do mundo naquele tempo era os egípcios, liderada pelo faraó Neco. E vocês lembram que o faraó Neco havia saído do Egito e foi a Jerusalém e ameaçou destruir Jerusalém se porventura Josias não pagasse tributos para os egípcios. Então o rei Josias ele pagou por um tempo tributos para os egípcios. E houve um tempo que os assírios saíram numa peleja contra os egípcios. Em 2º livro dos Reis, capítulo 23, diz que o rei Josias saiu aliado diretamente aos assírios para destruir o faraó Neco dos egípcios e para poder deixar de pagar tributos para os egípcios. O faraó Neco chegou a avisar o rei Josias que não era para ele sair na peleja, mas ele teimando saiu naquela peleja e morreu naquela peleja chamada Batalha de Meguido. Então agora o faraó Neco ele colocou no lugar de Josias o seu filho por nome de Jeoaquim. Neste período que o faraó Neco, o rei do Egito, coloca Jeoaquim no lugar do seu pai Josias para reinar em Jerusalém, continuando pagando tributos para os egípcios. Nabucodonosor sai numa peleja contra o faraó Neco. Esta é a famosa batalha de Carquemes. Nessa batalha Nabucodonosor vence o faraó Neco. Não só o faraó Neco dos egípcios, mas todos os países de controle vastos foram vencidos pelo implacável capitão Nebuzaradan. O capitão de Nabucodonosor retornando para a Babilônia, Nabucodonosor descobre dentre todos os esposos dos egípcios havia a cidade de Jerusalém que pagava tributos para os egípcios. Então Nabucodonosor ele pega o seu capitão Nebuzaradan e envia a logíqua a Jerusalém para ameaçá-la, dizendo que se porventura
Judá e Jerusalém não pagasse tributos para os babilônios, Nabucodonosor ele viria e destruiria a cidade, com prova de que ele não estava brincando no retorno para a Babilônia. Nebuzaradã ele leva consigo os príncipes do povo, a saber, Daniel, Misael, Ananias e o rei Jeoaquim. Esta primeira leva de cativo, que no hebraico é chamado de diáspora. Então a primeira diáspora foi